Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo. Movido pelo Espírito, foi a um templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazer com ele o que a lei ordenava, a circuncisão. Simeão, no versículo 28, tomou-o nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos viram a tua salvação. No versículo 33 diz: estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que o menino está destinado tanto para a ruína quanto para o levantamento de muitos em Israel, e para ser salvo de contradição. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, toma a minha vida nas tuas mãos, Senhor. Que a partir desse momento possamos ser movidos, Senhor, pelo teu Espírito. É o desejo da nossa alma, Deus. É o desejo do nosso coração. Fica à vontade aqui nesse lugar. Toma cada coração, cada vida, cada família aqui representada. No nome de Jesus. Se você crê, diga amém e amém. Esse texto fala de um homem chamado Simeão. Simeão significa aquele que ouve. Olha que coisa interessante. A Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça. Mas na verdade, mesmo para todos aqueles que não têm nenhum problema no aparelho auditivo, nós só costumamos ouvir aquilo que desejamos. E aquilo que você não deseja ouvir, você não ouve, porque você não quer ouvir. Mas Simeão significa aquele que ouve. E Deus quer te dar algumas características de Simeão. A Bíblia diz que Simeão, no versículo de número 25, era homem justo e piedoso, e esperava a consolação de Israel. Justo e piedoso. Justo significa reto. Oséias, no capítulo 14, no versículo 9, vai nos dar uma menção aí do que significa andar em retidão para com Deus. Nesse versículo, o texto diz: quem é sábio, que entenda estas coisas. Quem é prudente, que as saiba. Porque os caminhos do Senhor, me ajuda, são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. O Senhor tem buscado uma igreja que ande em retidão com Ele. Uma igreja que seja justa. Uma igreja que possa voltar a ver sinais e prodígios. Uma igreja que viva a palavra milagre em toda a sua essência. Uma igreja que possa ser semelhante a Simeão, aquele que ouve, aquele que está atento às coisas de Deus. E nós vamos acompanhar em Lucas, lá no capítulo de número 2, no versículo 25, que ele esperava a consolação. Olha que coisa linda. Esse texto diz que o Espírito Santo estava sobre ele. Que coisa, né? E revelara o Espírito Santo, dizendo que ele não passaria pela morte. Ele recebe uma revelação. E quantos de nós recebemos uma revelação? E deveríamos de andar mediante a revelação que recebemos. Deveríamos de ser movidos por uma palavra.
Não uma palavra vinda de homens, mas uma palavra que nasceu diretamente no coração de Deus. E o Espírito Santo então começa aqui a mover, a delinear algumas coisas, dizendo para ele: olha, você não vai passar pela morte antes de ver o Cristo, antes de ver o Senhor. Simeão era daqueles que podiam virar e dizer assim: olha, eu não vou morrer enquanto não ver o Cristo. Ele poderia ter uma certeza no seu coração, porque quem ministrou não foram homens, mas foi o próprio Deus, o próprio Espírito Santo. E nós vamos observar que houve no versículo de número 25 uma antecipação do Espírito Santo. Ou seja, o Senhor só derramaria o seu Espírito para todos em Atos, no Pentecostes, mas Simeão era reto. E eu vou dizer para você que se você andar em retidão, Deus vai antecipar muitas coisas na sua vida. Se você procurar não burlar princípios, se você procurar não fazer única, exclusivamente a sua vontade, e procurar saber qual a vontade de Deus contigo nessa terra, o Senhor, Ele se antecipará. Algumas coisas surgirão, algumas palavras, elas criarão formas dentro de você. Algumas coisas, por esse motivo, muitas coisas que foram ministradas nas nossas vidas ainda não se cumpriram, porque a gente não conseguiu entender o que é andar em retidão diante de Deus. Desses dias de oração, serão dias em que o Senhor está procurando de nós pessoas que desejam andar em retidão diante dEle. Há um texto em Lamentações que diz: põe a sua boca no pó, se é que ainda há tempo. São palavras duras, mas são palavras de Deus para a minha vida e para a tua. O Senhor não quer que você venha a esse lugar e saia desse lugar da mesma forma. O Senhor quer vidas que possam ser transformadas, vidas que possam ser de fato curadas, pessoas que possam sair daqui livres de toda a mazela, livres de todas as perturbações, pessoas que sejam movidas por uma palavra. Você lembra os leprosos? Jesus, ele está saindo de Jerusalém e passa por Samaria. E ele passa perto de uma aldeia com leprosos, e 10 leprosos resolvem sair e dizer: Senhor, se compadeça de nós. E Jesus vira para os leprosos e diz o seguinte: olha, o que vocês vão fazer? Vocês vão se apresentar ao sacerdote, porque só eles vão poder garantir que vocês foram purificados. A Bíblia não diz que Jesus lança uma palavra sobre eles de cura, e que eles se olham e se veem curados. A Bíblia diz que Deus lança sobre eles uma palavra, e essa palavra foi germinando à medida que eles foram caminhando. Existem coisas que vão acontecer durante a sua caminhada. Existem coisas que só vão amadurecer durante o seu processo de caminhada. Jesus está dizendo: caminhe, não pare, continue. E durante o seu processo, durante a sua caminhada, o Senhor, Ele vai começar a mostrar milagres. Ele vai começar a mostrar que Ele é o Senhor da sua vida. E nesse momento, nessa hora, você vai olhar para as suas chagas. Você imagina os 10 leprosos caminhando. De repente um olha para o outro e diz: rapaz, cadê aquela ferida que você carregava? Cadê aquela chaga que você possuía? Deus está dizendo que Ele vai mover sobre nós uma palavra. Ele vai direcionar sobre a minha vida e a tua uma palavra. E essa palavra, ela vai ecoando na minha caminhada, na sua caminhada. E tanto eu quanto você, nós vamos precisar se firmar nessa palavra. E os leprosos foram caminhando. E de repente, no processo da caminhada veio a cura. Repita comigo: no processo da caminhada virá a cura. Pode ser que algumas coisas eu não queira fazer. Pastor, por que no processo da caminhada veio a cura? Porque antes da cura externa, Deus queria curar de forma interna, de dentro para fora. Toca nessa pessoa do teu lado, se você tem intimidade com ela, e diga: Deus conhece algumas coisas aí dentro de você. Ele sabe que algumas coisas aí precisam ser curadas. Ele sabe que algumas coisas aí precisam ser tratadas.
E Ele está te mandando caminhar. Caminhe na presença do Mestre, caminhe na presença de Deus. E eu tenho certeza absoluta que muitas dessas chagas, elas, no decorrer da sua caminhada, elas vão embora. Uma outra coisa, nós vamos olhar em Ezequiel, no capítulo 37, que nós não vamos colocar. O vale, pode deixar esse texto, o vale dos ossos secos. Nós vamos observar que é um texto que você conhece. A Bíblia diz que o Senhor pega Ezequiel e o leva em espírito a um vale que estava cheio de ossos. Mas esses ossos não estavam secos tão somente, eles estavam sequíssimos. E ossos secos são ossos fragmentados, são ossos que, se você segurar, ele vira pó. O Senhor faz ele andar em volta daquele território, faz ele caminhar sem pisar em nenhum osso, porque o profeta não pisa em ossos. O profeta foi chamado para trazer vida, e o Senhor faz ele caminhar no meio daqueles ossos e observar a real necessidade de cada osso. Agora você imagina, o Senhor poderia virar para ele e dizer: Ezequiel, eu posso fazer ressurgir esses ossos, eu posso dar vida a eles, e eu vou fazer. Mas o Senhor pergunta para ele: acaso poderão reviver esses ossos? Ele vira para o Senhor e diz: Senhor, tu sabes. É como se o Senhor dissesse: realmente quem sabe sou eu, mas eu quero contar contigo, profetize. Toca nessa pessoa do teu lado e diga assim: profetize. Durante esses dias, diga para ela, durante esses dias intensos com Deus, você vai abrir a sua boca e vai profetizar. Agora você imagina, olha para o pastor mais uma vez. Imagine você que de repente Ezequiel, ali no meio daquele vale, ele olhe para o vale, ele olhe para os ossos, e ele diga assim: ossos, por favor, vocês querem, por favor, unir-se uns aos outros? Aqui osso, aí não é o seu lugar. Eu preciso que você, por favor, eu não sei se você quer, mas eu gostaria tanto que você fizesse isso. Você imagina, se você que precisa hoje tomar um posicionamento na sua casa, você que precisa tomar um posicionamento na sua vida, no seu ministério, Satanás tem cirandado, tem brincado. Nós falamos isso pela manhã. E você precisa de um posicionamento. Você precisa entrar nessa brecha, tapar essa brecha. E você virasse para Satanás e dissesse: Satanás, diabo, o Senhor poderia sair da minha casa? Não, olha, se o Senhor não quiser sair, eu entendo. Se o Senhor não quiser sair daí, eu compreendo, Senhor, mas eu gostaria tanto que o Senhor saísse daí. E você já declarasse algo como perdedor. Toca nessa pessoa do teu lado e diz: o Senhor te deu autoridade e poder. E você vai profetizar com autoridade e poder. Você vai determinar: inimigo, repita comigo: inimigo, Satanás, diabo, demônios, sai da minha casa, sai dos meus filhos, larga a minha parentela, solta a minha vida e larga tudo que é meu. Repita comigo: ossos secos, mas fé, ossos secos. Eu estou profetizando no nome de Jesus que cada osso procure o seu lugar. É uma ordem. Eu não posso, você não pode, nós não podemos de forma nenhuma nos acovardarmos. Você não pode recuar. Você vai precisar entender que existem coisas que já foram liberadas para a sua vida. Conta um segredo para essa pessoa do teu lado. Diga assim: para ser herdeiro,
precisa assumir a posição de filho. Conta para ela, só é herdeiro aquele que é filho. Então conta um segredinho. Agora vem um segredinho e vira para ela e diz assim: você sabia que você tem o direito de abrir a porta da geladeira da sua casa, porque a tua casa é a casa do teu Senhor. Existem pessoas que se acham tão menos, tão inferiorizadas, tão pequenas, tão isso, tão aquilo outro, que elas não se veem como filho e não se veem na condição de abrir. Eu não posso ir na tua casa e abrir a tua geladeira, mas os meus filhos na minha, eles podem abrir a geladeira. Os teus filhos na tua, eles podem abrir a geladeira. Na minha casa, os meus filhos têm acesso ao meu quarto. Na minha casa, os meus filhos têm acesso ao meu banheiro com a minha esposa. Na minha casa, os meus filhos têm acesso à cozinha, aos quartos, à sala, porque eles são filhos. Deus hoje quer dizer para você: você pode. Entre, tome posse, conquiste, confie. O Salmo 119, no versículo 1 e no versículo 2 diz: felizes, me ajuda, vai, felizes são os que podem, são os que não podem. Vamos lá, felizes são os que ser e que vivem de acordo com a lei do Senhor. Felizes os que guardam, vai, felizes os que e de todo o coração. Eu não sei se você tem obedecido a Deus de todo o coração, mas Deus tem levantado essa igreja para dizer assim: Ele quer que você passe a obedecê-lo de todo o seu coração. Obedecê-lo de todo o teu coração. Eu vou repetir: obedecê-lo de todo o teu coração. E as portas se abrirão. Os milagres se manifestarão. Coisas extraordinárias acontecerão. Eu volto em Lucas, no capítulo 25, no versículo 25 do capítulo 2. A Bíblia diz que havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem que era justo e piedoso, esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Amado, deixa eu parar aqui de novo. Nós temos visto pessoas caindo, nós temos visto pessoas esmurecendo, nós temos visto pessoas, e ao esmurecer, elas querem colocar a culpa em A, em B, em C. Que o Espírito Santo possa estar sobre a tua vida, em nome de Jesus. Que Deus possa se manifestar através da tua vida. A Bíblia diz no 26 que revelara o Espírito Santo que ele não passaria pela morte. Aqui fala de promessa. Aqui fala de promessas. Ele não ia passar pela morte. Eu ouvi uma história ontem que eu achei interessantíssimo. Muitos querem brilhar. Quantos querem brilhar, irmãos? Todos nós. Eu como pastor, há um desejo em crescer. Muitos de nós queremos brilhar. E nessa história que eu ouvi, um pai e uma filha que adorava doces. E essa filha vira para o pai e diz: pai, me paga aquele doce que eu gosto, aquele chocolate, aquele brigadeirão. Aí o pai olha para a filha e diz assim: eu até te pago, se você deixar o meu sapato brilhando. Se você deixar o meu sapato. E aí essa filha, uma história verídica, ela vai lá, ela pega o sapato do pai, ela pega a flanela, ela pega ali a cera e ela esfrega, ela olha, ainda não está brilhando, e ela esfrega. O que ela faz? Ela esfrega. E quando o sapato estava brilhando, ela levava até o pai olhava para o sapato e dizia: agora sim, toma o que é seu. Eu vim dizer para você que brilhar dá trabalho. Não é simplesmente um desejo no seu coração. Hoje nós fomos ministrados que nós somos do tamanho dos nossos sonhos.
Se as tuas metas, se os seus desejos são pequenininhos, você é do tamanho dos teus sonhos, das tuas metas. Eu costumo dizer que a tua realidade hoje não expressa o lugar para o qual o Senhor quer te levar. Hoje, de repente, a tua realidade diz uma coisa, mas mais à frente você vai ver que grandes coisas acontecerão. Eu vim aqui dizer que você não vai morrer. Toca na pessoa do teu lado e diga assim: você não vai morrer antes que se cumpra. É profético isso, é profético. Olha nos olhos dela, vai, toca essa pessoa aí, diga assim: você não vai morrer antes de se cumprir todos os propósitos de Deus na sua vida. Eu quero que vidas hoje possam ir para os seus lares. Eu quero que mães hoje possam ir diante dos seus filhos, pais possam ir diante dos seus filhos e virar para eles e declarar: vocês não irão morrer sem que todas as promessas se cumpram de Deus sobre a tua vida. O versículo 27 diz: movido pelo Espírito foi ao templo. Olha que coisa legal. Ele foi movido pelo Espírito e ele foi ao templo no dia certo. Você sabe que ao 8º dia a criança era levada para ser circuncidada. O pai e a mãe levavam a criança a um templo para ela ser circuncidada. Só que eram aproximadamente 1.800 crianças, os historiadores vão dizer. E aí eu quero te fazer uma pergunta: como achar Cristo, uma criança dentre muitas outras, muito parecida com outras, diante de 1.800 crianças? O Senhor está dizendo: se firma comigo, segura nas minhas mãos, e eu vou te mover pelo meu Espírito. Eu vou te levar ao lugar certo. Olha mais uma vez, quem está próximo de você, diga assim: Deus está dizendo que vai te levar ao lugar certo, a pessoa certa, a situação certa, ao compromisso certo. O Senhor, você não vai ser enganado, você não vai ser enganada. Ele foi movido pelo Espírito. Nós estamos precisando de pessoas que sejam movidas pelo Espírito. Às vezes vocês jogam isso nas costas de pastores, mas eu vim te dizer que o tempo da lei findou. Antes o Senhor escolhia um profeta para falar conosco. Hoje o Espírito dele habita na igreja de Cristo, que somos nós. Então, em nome de Jesus, seja movido pelo Espírito. Não seja movido pelas suas emoções, não seja movida pelo que você pensou, não seja movido pelo que você achou. Achismo vai contra os princípios de Deus, porque Deus é certeza e convicção. Então, em nome de Jesus, a hora que você achar, repreende. A hora que você achar: pastor, eu achei que isso foi para a minha vida, repreenda e diga: se foi porque o Espírito Santo assim o quis. Nós estamos precisando viver um tempo de pessoas que são movidas pelo Espírito. E a Bíblia diz mais. E o que eu aprendo nesse texto, que não foi Simeão que foi o encontro da promessa, foi a promessa que foi o encontro de Simeão. Vira na pessoa do teu lado, para o teu lado, vira para essa pessoa, para esse amado, para essa amada, e diga assim: para de lutar com a força do teu braço. Diga para ela: enquanto você trabalha, Deus descansa. E quando você descansa, Deus trabalha. Descansa logo, deixa Deus trabalhar. Por que muitos milagres precisam acontecer durante a madrugada? Aos seus amados, diz o salmista, ele dá enquanto dormem. O Salmo 127, o salmista fala sobre isso. Aos seus amados ele dá enquanto tu dorme. Sabe por quê? Porque enquanto nós estamos acordados, nós estamos atrapalhando o agir de Deus. Por favor, vira para esse amado, para essa amada mais uma vez. Hoje Deus está mandando eu ministrar. Diga para ele: não atrapalhe o mover do Espírito Santo de Deus. Não atrapalhe. Repita comigo: eu preciso dormir
para que o Espírito Santo venha agir. Descanse. Não foi Simeão que foi ao encontro da promessa. No versículo 33, olha o que acontece. A mãe e o pai, eles ficam se perguntando: será que vazou? Estavam a mãe e o pai do menino admirados do que ele se dizia. Olha que coisa. Eles estavam admirados. E é interessante, amados, porque nós vamos ver assim, no versículo 28, para mim encerrar essa mensagem, já estamos com 25 minutos de mensagem, e diz o texto o seguinte, olha o que diz o versículo 28, olha o que diz. Olha, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus. Guarda no teu coração algo aí que eu vou declarar, que eu vou profetizar, que eu vou liberar sobre a sua vida agora, em nome de Jesus. Olha o que diz o texto no versículo 25. Olha o que diz o texto. Havia um homem este justo, que esperava, e que o Espírito Santo estava sobre ele. Vamos lá, revelar, o que o Espírito Santo revelou a ele? Ele não passaria pela morte antes de quê? Toca aí na direção da tua. Antes de ver. Deus faz infinitamente mais de tudo quanto pensamos e desejamos. Vira para essa pessoa e diga assim: um Deus de surpresa, podem vir os músicos, se manifestará na tua vida e fará por você, os trabalhadores permaneçam, e fará por você coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais se penetrou no coração do homem, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Esses dias serão dias decisivos. Eu tenho dito para Deus, Senhor, que esses dias sejam dias decisivos desse ministério. Que esses dias sejam dias decisivos para a vida das pessoas que são membros daquele lugar. Que esses dias, domingo, segunda, terça, sejam dias decisivos. Pastor, o senhor acha que Deus vai agir em 3 dias? Na verdade, os 3 dias é o simbolismo dos 3 dias que Cristo levou para ressuscitar. É a tipificação de Cristo lá com Jonas. E Deus fará maravilhas durante 3 dias. Esse texto diz que ele não passaria pela morte antes de ver. Só que no versículo 28 diz: Simeão tomou nos braços e louvou a Deus. Eu vim aqui te dizer que normalmente os pais não entregavam seus filhos, em hipótese nenhuma, a outras pessoas. Mas Maria e José, eles foram constrangidos pelo Espírito Santo a repartir, a entregar para os braços de Simeão o próprio Cristo. Existem coisas que Deus talvez usou pessoas para dizer que você ia ver, mas hoje o Senhor está dizendo: você não vai ver tão somente, você vai segurar nas tuas mãos. Existem coisas que vão ser palpáveis. Existem coisas que na esfera espiritual o Senhor vira e diz assim: olha, filho, filha, isso aqui é para que você veja o quanto eu sou bom, como eu falo, como eu trabalho. E isso aqui é para que você tome posse, movidos por uma palavra. É fazer do Salmo 84, versículo 6. Isso, Salmo 84, versículo 6. O Senhor não vai trabalhar em territórios. O Senhor vai trabalhar aqui, ó. O Senhor vai te renovar a tua mente. Esse salmo, se eu voltar um pouquinho para você entender, porque aí o versículo 5 vai dizer o seguinte: bem-aventurado o homem
cuja força está em ti, e cujo coração se encontra os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. O vale era o mesmo, o lugar era o mesmo, a sequidão do lugar era a mesma, o território ia continuar se chamando de vale, mas aqueles peregrinos, eles caminhavam com tanta ousadia. Eles estavam indo rumo às festas de Jerusalém. Eles estavam tão felizes, eles estavam tão alegres. No versículo 7 diz que eles caminhavam de força em força. Coloca para mim versículo 7, em nome de Jesus. Olha, Salmos 84, no verso 7, vão indo, vai, me ajuda, vão indo de força em força. Cada um deles, eles estavam tão felizes, irmãos. Eu vim aqui dizer para você que eu vou te ver sorrindo. Eu vim aqui dizer para você, esposa, esse marido vai entrar contigo por essas portas. Só para quem toma posse aí no seu lugar. Se você tomar posse, você vai tomando, vai segurando, vai dizendo: eu creio em nome de Jesus. Seus filhos, eu vou repetir, seu marido entrará contigo neste lugar. Os seus filhos estarão com você, diga amém. Coisas extraordinárias irão acontecer, e o Senhor quer que você possa tomar posse disso. De repente hoje o teu território é um vale árido, mas Deus vai colocar tanta alegria no seu coração durante esses dias. Deus trará tanta alegria para o seu coração, que você não vai ver o vale árido, você vai vê-lo como um manancial. Você vai passar por esse lugar e você vai dizer: bem, esse lugar é um vale árido, eu não enxergo dessa maneira. Eu já posso ver as bênçãos que cobre a primeira chuva. Eu já posso ver a sua vida inundada. Como profeta nesse lugar, eu já posso ver milagres extraordinários acontecendo, em nome de Jesus. Eu já posso ver, Deus quer te tirar dessa inércia, Deus quer te tirar dessa autoconfiança, Deus quer te tirar dessa autonomia. Quem é você? Em Jó, no capítulo 38, o Senhor, Ele vira no versículo de número 1 em diante. Esse texto mostra, olha o que diz: depois disso o Senhor, no meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Olha o que ele diz: cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Aí o Senhor começa a perguntar para Jó: onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dízimo, se é que tens entendimento. E o Senhor começa a fazer um monte de perguntas que não tem respostas. O Senhor está dizendo que se você se achar autônomo na fé, se você se achar que você pode, se você achar que você tem condições sozinho de fazer alguma coisa, daqui a pouco as suas forças vão se esgotar, a sua saúde vai embora, porque ninguém aguenta guerrear e não obter a vitória definitiva. Mas com Cristo, Ele vai renovar as suas forças dia após dia. Você vai olhar para esse vale árido e você vai fazer dele um manancial. Você vai olhar para esse vale árido e você vai olhar e vai dizer assim: árido, aqui não tem nada de árido, porque eu não me vejo, eu não me ligo pelo que eu vejo, e sim pelo que eu creio. Eu creio na mão do Todo-Poderoso. Você está entendendo? Diga amém. Eu creio que existe um Deus que pode todas as coisas. Eu creio que existe um Deus que está hoje lançando sobre as nossas vidas uma palavra, e eu vou me pegar a ela, eu vou me pegar essa palavra, e o meu Deus é capaz de mudar a situação. Toca nessa pessoa do teu lado e diga para ela: não faça uma cara de maracujá de gaveta. Toma posse do que Deus hoje tem para a tua vida. Você vai sair daqui diferente. Milagres irão acontecer na tua vida. Coisas extraordinárias se manifestarão na sua vida, em nome de Jesus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Deus está dizendo com você, Deus está falando contigo, que milagres irão acontecer durante esses dias, em nome de Jesus. Em nome, diz assim: eu creio que milagres irão acontecer